no Saba Vlog neste mês de março. Dia 27, às 18 horas. Entrevista com a cantora que se dedica ao bolero e já cantou sertanejo e dona de uma voz impecável, Julie Zanardi, no Saba Vlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. A Moderna anunciou nesta terça-feira que iniciou a fase 2 das 3 dos estudos sobre o uso pediátrico de sua vacina contra o coronavírus. De acordo com a farmacêutica, as pesquisas vão testar a segurança e eficácia do imunizante em 6.750 crianças com idade entre 6 meses e 11 anos no Canadá e nos Estados Unidos. Os primeiros voluntários dessa etapa dos testes já foram imunizados. Na primeira parte do ensaio, os cientistas vão testar diferentes dosagens do produto nas crianças. Na segunda, serão administradas 2 doses da própria vacina ou de placebo de maneira aleatória. Este estudo pediátrico nos ajudará a avaliar o potencial de segurança e imunogenicidade de nossa vacina candidata nesta importante população jovem, disse o presidente executivo da Moderna, Stephanie Bancel. Após críticas, novo ministro diz que vai unificar protocolos do tratamento hospitalar para pacientes de Covid. Ao contrário dos Estados Unidos e da União Europeia, e mesmo após um ano de pandemia, o Brasil ainda não tem um protocolo nacional detalhado que unifique os procedimentos não medicamentosos a serem realizados em pacientes da Covid-19. Queiroga, no entanto, justificou a demora do Ministério da Saúde em se manifestar sobre os protocolos para unificar o atendimento. Estamos diante de uma doença nova. Quando começou esses casos, nós não tínhamos esse conhecimento, justificou o novo ministro. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, entidade presidida até este mês pelo novo ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, é favorável à criação de um protocolo que uniformize o atendimento da Covid-19 nos hospitais. Vacinas de Oxford e da Pfizer são eficazes contra a variante brasileira do coronavírus, identificada em Manaus, aponta estudo preliminar. A pesquisa ainda não foi revisada por outros cientistas nem publicada em revista, mas está disponível online. A pesquisa alerta, entretanto, que os resultados apontam que a variante da África do Sul é que gera mais preocupação, porque causou a maior redução na capacidade de neutralização pelo sistema de defesa. Além disso, em alguns casos houve evidência de que o sistema imune falhou completamente contra ela. O resultado surpreendeu os cientistas, porque as duas variantes têm mutações em comum, que faziam os pesquisadores temerem que as vacinas atuais não funcionassem contra elas. Ou seja, era de se esperar que a capacidade das duas de resistir a vacinas e anticorpos fosse semelhante. A vacina de Oxford é uma das duas que estão sendo usadas no Brasil. A da Pfizer, apesar de ter sido a primeira a obter registro definitivo da Anvisa, ainda não está disponível no país. Governo assina com a Pfizer e com a Janssen contratos que prevêem ao todo 138 milhões de doses de vacina. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está de saída do cargo, já havia anunciado nos últimos dias que o governo estava prestes a assinar os acordos. No Brasil, 2 vacinas já obtiveram registro definitivo pela Anvisa para aplicação na população. A da Pfizer e da AstraZeneca Oxford. A da Janssen não tem registro definitivo nem autorização para uso emergencial. As vacinas da Pfizer e da Janssen já foram aprovadas pela OMS para uso emergencial. Dos imunizantes que estão sendo aplicados no mundo, o da Janssen é o único que requer somente 1 dose por pessoa. De acordo com o contrato, o Brasil vai pagar $10 por dose da vacina da Pfizer. Com isso, o contrato com a empresa é de $1 bilhão. O contrato da Janssen, $10 por dose, e um pagamento de $95 milhões na primeira parcela.
Confira agora outras notícias. Possibilidade de Dória não disputar a presidência em 2022 movimenta o PSDB. Segundo Marco Vignoli, presidente do partido em São Paulo, a postura do governador se dá pela conjuntura política atual com a volta de Lula. Igreja Católica não pode abençoar as uniões do mesmo sexo, diz Vaticano. Uma decisão da Congregação para a Doutrina da Fé foi publicada pelo Vaticano. De acordo com o texto, a norma teve o apoio do Papa Francisco. Presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe de acontecer, diz Mourão. Vice-presidente se referia à política de saúde. Ele adotou tom semelhante ao do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, segundo o qual a pasta é a executora das políticas do governo. Ribeirão Preto vai fechar até padarias e mercados para conter Covid. O prefeito fala em lockdown. Medidas foram anunciadas nesta terça-feira diante de esgotamento nos sistemas público e privado de atendimento. Atividades como supermercados e oficinas mecânicas até então permitidas poderão atuar apenas por delivery. Polícia de São Paulo procura homem que ameaça Lula em vídeo. Ele também é investigado por incitação ao crime, calúnia, porte ilegal e disparo de arma. Policiais civis tentam identificá-lo e localizá-lo a partir da gravação divulgada nas redes sociais no sábado. Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa investiga o caso. Para petistas, autor é empresário bolsonarista que mora no interior paulista. Rejeição de gestão de Bolsonaro vai a 54%, diz Datafolha. Reprovação geral do presidente também subiu para 44% em 2 meses. OMS. Brasil lidera mortes e contaminações por Covid-19 no mundo. Tragédia brasileira vai na direção oposta do declínio de novas mortes globalmente por causa da pandemia. Relatório identifica 314 vítimas e 202 responsáveis por abusos sexuais em diocese da Alemanha. Mais da metade das vítimas eram crianças menores de 14 anos, afirmou o advogado que elaborou o relatório. Os abusos sexuais foram cometidos entre os anos de 1975 e 2018. Fortuna de Trump despenca quase 4 bilhões de reais durante presidência. A pandemia de Covid-19 atingiu fortemente sua fortuna, com os prédios comerciais de Trump, hotéis e resorts de marca perdendo receita e valor de mercado. A fortuna também sofreu abalos depois da invasão ao Congresso americano por apoiadores de Trump. Negacionista da Covid, presidente da Tanzânia morre aos 61 anos. Governo cita problema cardíaco, mas oposição diz que foi vírus. Justiça Federal do DF absolve Temer e mais 5 de suposto esquema de corrupção em portos. A absolvição foi sumária porque o juiz entendeu que a denúncia não apresentou elementos suficientes para caracterizar crime. Em primeiro encontro diplomático entre Estados Unidos e China da era Biden, países fazem acusações e repreensões. Americanos disseram que têm preocupações profundas sobre as ações chinesas em Xinjiang, Hong Kong e Taiwan. Diplomatas chineses responderam que os Estados Unidos estão massacrando os negros em seu país e acrescentou que os americanos deveriam cuidar dos próprios assuntos enquanto a China lida com os seus. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.